Jerusalema ikhaya lami, ilondoloze uhambe nami, zungangishilana. Jerusalema ikhaya lami. Bom dia! Tudo bem com vocês aí, galera? Sim, 7h30 da manhã, vocês estão acordados? Não! Sim, não? Vamos lá! Vamos pegar essa manhã para a gente fazer um papo bem legal. Vamos fazer um papo bem legal, papo de preto. Então vamos lá, gente. Eu sou Danilo, sou casado com a Amanda. Somos pais de duas meninas aqui na escola, uma do ensino médio e outra do fundamental. E eu estou aqui hoje para contribuir para essa semana da cultura negra. Quero agradecer ao Sandro, também ao Boto e a Nilcimar pela confiança. Ano passado eu participei com 2 palestras aqui no mês da consciência negra, e esse ano eu estou indo para 4. Então, ano que vem eu acho que já, quem sabe, faço parte do quadro aqui desses professores, hein? Que honra! Bom, gente, obrigado pelo tempo de vocês. Eu estou aqui para então falar sobre a jornada contra o racismo. Amor, será que dá para apagar essa luz aqui? Será? Para ficar melhor a visualização dos slides? Boa, obrigado, Sandro. Mas antes eu quero começar, pessoal, contando a minha história. Por que eu estou aqui? Bom, eu sou baiano, vim para São Paulo quando eu tinha 10 anos. Os meus pais se separaram quando eu tinha 15. E nesse mesmo ano foi quando eu comecei a trabalhar. Com 15 anos, como office boy. Trabalhava entregando cópias no bairro onde eu morava. E trabalhava pedalando, era de bicicleta. E eu adorava aquilo. Trabalhei para poder ajudar em casa, e naquela época a gente teve que se mudar para a periferia de São Paulo, para o Capão Redondo. Quem já ouviu falar no Capão Redondo? Capão Redondo é a periferia de São Paulo, é um bairro bastante perigoso, enfim, era o que dava para aquela época. Só que naquele mesmo ano, quando eu tinha ainda 15 anos, eu tive uma grande oportunidade, que foi através de uma empresa qual eu trabalho hoje. Ela fez um programa de capacitação profissional para jovens negros de escolas públicas. Naquela época eu não tinha oportunidade de estudar numa escola como vocês estão aqui hoje. Aliás, toda a minha vida eu estudei em escola pública. E essa empresa então selecionou 12 alunos, e por 2 anos a gente fez um programa de curso de inglês, curso de computação, um intercâmbio para os Estados Unidos. Também a gente teve um cursinho pré-vestibular que preparou a gente para entrar na faculdade. E tudo isso mudou completamente a minha vida, porque eu tive a oportunidade então de entrar numa boa faculdade. Essa faculdade me permitiu poder entrar nessa empresa que eu estou até hoje. E eu estou há 20 anos nessa empresa. Hoje eu trabalho como gerente de marketing. Eu ajudo a empresa a desenvolver novos negócios, novos produtos. E eu também tenho a responsabilidade de trabalhar um grupo que a gente chama de inclusão racial, onde a gente discute exatamente esse tema de preconceito, racismo, direitos. E por isso que eu estou aqui, para dividir com vocês um pouco dessa minha experiência, dividir com vocês a minha história, porque por essa oportunidade que eu tive, me permitiu subir na classe social. Agora, muitos dos meus irmãos, pessoas negras como eu, não têm essa mesma oportunidade, não tiveram. E é por isso que aqui no Brasil, no nosso país, a gente ainda tem um grande problema social, onde a maioria dos jovens negros são carcerários, a maioria dos negros fazem parte da população mais pobre,
A maioria das mulheres negras são as que mais sofrem violência, assim como os jovens também. Então a gente tem um triste quadro da nossa população negra. E por isso que a gente precisa falar disso. Por isso que a gente precisa ter consciência disso. Porque pode passar como natural tudo isso, mas não é. E é isso que eu queria hoje com vocês. Então, ó, não é uma aula, eu não sou professor, vocês já viram. Aqui é uma conversa. Então eu vou precisar que vocês participem comigo. E quem participar vai ganhar uns docinhos. Bom, vamos lá então. Ó, vamos lá, tem que responder rápido, hein? Ó, começou. Quanto tempo durou a escravidão no Brasil? 157 anos, 250 ou 388 anos? Quem sabe? Vamos ver a resposta. Somente 2 pessoas acertaram, hein? Olha lá, vamos ver. Mariela. Quem é a Mariela? Vamos lá, tem mais. Mariela e Ana Laura. Quem é Ana Laura? Legal, vamos. Bom, e agora eu quero saber quantos anos estamos após a abolição? A abolição foi quando acabou a escravidão. Há quantos anos? Faz uma continha. Vamos ver quem é bom de matemática aí. 200, 679, 68. Estão fazendo a conta ainda? Vamos passar, a gente vai falar sobre isso. Já foi. Quantos por cento da população é negra no Brasil? 30, 45 ou 56? A maioria está indo no 45. E aí? Vamos ver a resposta? Olha lá a resposta. 56%. Tem gente caindo bem aí. Ó, segunda pergunta, vamos lá. Prontos aí? Tem que responder rápido, hein? Rápido e certo. Qual foi o último país ocidental a abolir a escravidão? Brasil, Estados Unidos ou Portugal? A maioria acertou.
Vamos ver quem é o ganhador. Mariela! Parabéns para Mariela. Por que eu fiz isso, né? Primeiro, para a gente testar os nossos conhecimentos. Porque a gente sabe pouco ainda. Essa é a realidade. Quando a gente fala da população negra, da história, o que a gente sabe? A gente vem aos poucos às escolas, vem falando mais, dando esses espaços, né, para a gente poder dialogar. Mas eu acho que é isso. O objetivo é trazer para vocês essa consciência de que a gente não sabe nada. E a gente vai entender o quão importante é essa história para a gente, essa ancestralidade dos povos africanos no nosso país. Aquela pergunta lá que eu trouxe para vocês, né? Há quanto tempo nós estamos após a escravidão? Aqui nesse gráfico a gente consegue ver. Nós temos 523 anos de história no nosso país, Brasil. Olha quanto tempo o nosso país viveu na escravidão. 388 anos. O que vocês acham disso? É pouco? Muito? E olha só há quanto tempo que a gente está vivendo após a escravidão. 135 anos apenas. 135 anos na história, gente, é ontem. Obrigado, Gabriel. O Gabriel está falando aqui que as pessoas precisavam já ter consciência, né? Faz tão pouco tempo que a gente saiu da escravidão. E pessoal, como vocês acham, vai ganhar com bom? Como vocês acham que foi isso? Vamos voltar lá atrás, lá em 1888, né? Que foi o ano onde a gente teve a abolição, né, onde acabou a escravidão. Vocês acham que os negros naquela época, você não é mais escravo. Vocês acham que eles tinham para onde ir? Vocês acham que eles tinham um trabalho? Eles não tinham nada. E isso, o que fez? Eles não tiveram nenhuma assistência. Ao contrário do que nós tivemos no Brasil, com os imigrantes de outros países, os italianos, os japoneses, alemães, eles tiveram, por parte do nosso governo, uma assistência até, né? Tiveram direito a terras, a cultivar, enquanto que os negros não tiveram nenhum apoio. Então eles tiveram que se virar, e por isso que a gente tem, há tão pouco tempo, a gente ainda vive o reflexo dessa abolição, a gente ainda vive o reflexo dessa falta de assistência. Por isso que a gente tem um cenário, que a gente vai falar um pouquinho mais, dessa população que sofre porque já vem de um contexto histórico muito ruim. Meus pais sempre me ensinaram que desde pequena, não é porque a escravidão acabou que os negros ainda tinham muitos direitos de vida, coisa assim. Então, na minha opinião, depois de tudo que os negros passaram, eles devem ter muito mais direitos do que eles têm ainda hoje. Obrigada. Qual o seu nome? Exatamente, é um pouco disso também, né? O que a gente está fazendo? O que a gente está fazendo para reparar isso? Porque isso tem um reflexo. Vamos lá, vou adiantar um pouquinho e a gente vai abrindo para vocês falarem. Eu quero trazer para vocês aqui, ó, o que essas fotos mostram para a gente. De um lado a gente tem aqui, ó, formatura de medicina da PUC de 2011. Do outro lado, a gente tem os aprovados para o concurso da empresa no Rio de Janeiro que faz a coleta de lixo. Qual é o contraste? O que vocês veem?
Vou dar aqui para o amigo que já te levantou. O colega está falando aqui, como você chama? Mateus. O Mateus está falando aqui que a gente ainda enxerga, a gente ainda vê situações de escravidão. Há pouco tempo a gente escutou, né, aquele caso das empresas que fazem o suco de uva, né, o suco integral que a gente conhece, que estavam tendo lá trabalhadores análogos à escravidão. Ou seja, eles trabalhavam, não tinham direitos, viviam em condições subhumanas. Então a gente ainda tem essa realidade. Bom, mas é isso, né? Quando eu mostro aqui esse contraste, é exatamente para mostrar como que na nossa sociedade a gente tem essa discrepância. Hoje, quanto de vocês se lembra de algum médico negro? Quanto de vocês se lembram de algum advogado negro? Isso não quer dizer, pessoal, que as pessoas que trabalham na coleta de lixo são menos importantes do que um médico, um advogado. Mas é para trazer para vocês que a gente sabe muito bem que a questão da remuneração é muito diferente de um médico, um advogado, um engenheiro, para alguém que trabalha numa coleta, numa limpeza de lixo, né? Apesar que ambos são trabalhos dignos também, mas são condições completamente diferentes. Acho que é isso que é importante a gente ter consciência. Mas isso, graças a Deus, aos poucos vem mudando. A gente tem algumas políticas públicas de cotas raciais hoje nas universidades, que já completou 10 anos. Hoje, grande parte das universidades, acho que todas elas públicas, federais, elas são obrigadas a ter uma cota para pessoas negras e de baixa renda, e isso está permitindo a mudança desse cenário. A gente vai ver agora um vídeo. Esse vídeo é bem interessante, porque vai mostrar um teste cego. Um teste para pessoas que trabalham em RH. RH são aquelas pessoas que contratam pessoas para trabalharem, né? E aí esse vídeo vai mostrar uma atividade que eles tiveram que fazer, olhando pessoas com perfis diferentes. Vamos lá. Muito obrigado por terem vindo. Eu vou mostrar algumas fotos para vocês e eu queria que vocês me dissessem o que vocês veem nessa foto. Tá casado. Tá com pressa. E essa? Ela é um designer de moda. Escolhendo uma roupa para ela comprar. Executivo, pode ser na parte de finanças, pode ser na área de RH, né? Mais uma. Meu pai está cuidando do jardim da casa dele. É, com certeza ele não tem cara de ser empregado da casa, não. Ela está limpando a casa dela, está limpando a pia. É, eu achei grafiteira, tem jeito de grafiteira. No grafite é uma arte, não é banda, não é uma van. O que você vê nessa imagem? Alguém pichou no muro. Pichadora. E ela? Indianista? Limpando a casa? A empregada doméstica. Um jardineiro. Bom, ele me lembra um segurança de shopping. Um motorista particular. Vendedora, poderia ser uma costureira. Parece uma pessoa fugindo. Ladrão. O nome disso é racismo institucional e as consequências são graves. Chega de fingir que é normal. Racismo é crime.
E aí, pessoal, vocês acham que é normal isso? Isso tem até um nome meio complicado. A gente chama de vieses inconscientes. São coisas que a gente não tem consciência e que faz parte, é normal, a gente considera como normal. Isso está relacionado com o que foi falado no vídeo, né? O racismo institucional ou racismo estrutural, porque isso é algo que está entranhado na nossa sociedade e que a gente cresce nisso, e por isso que todos nós aqui, quem acha, aliás, eu vou até fazer essa pergunta, quem acha que é racista aqui? Quem acha que é racista? Pois é interessante, porque nenhum de nós achamos que somos racistas, mas isso daqui, esse vídeo já traz um pouco esse viés inconsciente, que não é normal, como nós vimos. São pessoas ocupando os mesmos cargos, fazendo as mesmas coisas, mas porque elas têm cor de pele diferente, são vistas de maneiras completamente diferentes. Então, todos nós, por vivermos numa sociedade estruturalmente racista, ainda assim nós somos uma sociedade racista. Mas vocês têm uma grande oportunidade, porque aqui nós estamos trazendo essa consciência para vocês, para que a gente consiga mudar, para que lá na frente a gente não tenha que falar sobre isso, que a gente não tenha que ter esse tipo de discussão, que seja algo natural, conviver com pessoas diferentes, de cor diferentes, gêneros diferentes, porque hoje a gente ainda tem uma sociedade não só racista, mas machista, homofóbica e assim por diante, né? Bom, aí a gente traz essas reflexões, que é um pouco do que a gente já vem conversando, né? Existe racismo? Vocês acham que existe racismo no Brasil? A gente já viu que não é normal. E vocês acham que é obrigação apenas das pessoas negras saberem disso? Por que não? Deixa a coleguinha falar. As pessoas brancas também precisam saber disso. Vai ganhar docinho. A colega lá no fundo. Pessoas asiáticas. Sim, também temos. Turminha, vou ter que avançar aqui, ó. E aí também essa pergunta, né? Por que os negros não têm cargos de relevância? Hoje, quais são os políticos que vocês lembram negros? A gente tem ali, ó, o Barack Obama, né? Mas aqui no Brasil, no nosso país, qual prefeito, vamos lá, salto, prefeito, governador do estado, ou até presidente aqui no nosso país, que dia teve? E o que a gente viu lá, né? Quantos por cento da população é negra aqui no Brasil? Mais da metade. E por que a gente não tem essa representatividade na política, por exemplo? Muito bom, gente. Ó, aqui tem uma pergunta muito boa. Vocês que estudam aqui nessa escola, vocês são privilegiados. Vamos combinar, né? Vocês estão, se a gente for pensar numa corrida, comparado com os alunos da idade de vocês, que estudam em escola pública, vocês acham que vocês estão em vantagem ou desvantagem? E vocês acham que isso vai refletir lá na frente? E hoje, quando a gente olha os ambientes que vocês convivem, os lugares que vocês frequentam, restaurantes, parques, que lugares legais vocês gostam de ir? Shoppings, né? Nos espaços que vocês frequentam, vocês veem pessoas negras consumindo as mesmas coisas que vocês?
Nós vamos assistir um outro vídeo que vai trazer mais sobre essa desigualdade racial no Brasil. A gente não sabe se você é branco ou negro, mas o que dá para afirmar é que esse fato define a sua vida. A população negra compõe mais da metade dos brasileiros. Na teoria, significa que os índices deveriam ser divididos proporcionalmente entre negros e brancos. Mas na prática, isso está longe de acontecer. A educação é um bom exemplo disso. A chance de um negro ser analfabeto é 5 vezes maior que um branco. No outro extremo, somente 1 a cada 4 pessoas com ensino superior é negra. O impacto disso só aumenta quando pensamos fora da sala de aula. 70% das pessoas que vivem em situação de extrema pobreza no nosso país são negras. Pessoas com pele mais clara representam 80% dos brasileiros mais ricos. Isso tudo se reflete diretamente na qualidade de vida. Enquanto 70% dos brancos possuem uma máquina de lavar em casa, mais da metade dos domicílios chefiados por uma pessoa negra não tem o eletrodoméstico. O mesmo vale para a internet. Mais de 50% dos negros não possuem nenhum tipo de acesso à rede. Essa proporção também aparece em quesitos ainda mais essenciais para a vida humana. Quase 40% dos negros que vivem em áreas urbanas não possuem esgoto encanado. E 70% das pessoas que dependem do SUS são negras. A cor da sua pele também determina o seu tempo de vida. Em 10 anos, os homicídios de mulheres brancas caíram, enquanto que de negras aumentaram. E a morte não é só feminina. Somando os gêneros, a cada 12 minutos, uma pessoa negra é assassinada no Brasil. Também são os negros que mais morrem em operações policiais e ocupam a maior parte da população carcerária brasileira. Pode ser difícil para a comunidade negra mudar isso por dentro, porque ela quase não é representada nem no judiciário, nem no legislativo, muito menos no executivo. Essa defasagem não é de hoje. Historicamente, o Brasil é ultrapassado em representatividade racial. Ele foi o último país ocidental a abolir a escravidão. O Brasil é um país racista. E quem está dizendo isso não é a gente, é a ONU. E esse problema envolve tanto as esferas políticas que já citamos, como o nosso dia a dia. Precisamos debater o assunto e denunciar os preconceitos. Afinal, nossa vida não pode ser definida por apenas um conjunto de linhas. Vocês viram, né, pessoal? Esse vídeo fala aquilo que eu comentei. Somos uma sociedade racista. E os números mostram. Bom, e aí eu quero trazer aqui para vocês esse desenho que vai mostrar igualdade e equidade. Qual é a diferença entre eles? Quem quer falar? Quem quer falar? Aqui, ó, aqui, ó. Igualdade, a coleguinha acertou aqui. Quem quer responder aqui? Pronto, se todo mundo
querendo me contar uma historinha aqui, mas ninguém quer responder. Tá a coleguinha lá no fundo. Vai. Você quer falar? E aí, pessoal? Bom, vamos lá, gente, para a gente adiantar aqui, senão eu vou me atrasar para a próxima. Bom, gente, é o seguinte, igualdade, a colega falou aqui certo, é quando a gente reconhece que todos somos iguais e que todos temos direitos, ou deveríamos ter direitos iguais. Nós somos diversos, isso é fato. Um é baixinho, o outro é alto, um é magro, o outro é gordo, uma é loira, a outra tem um cabelo preto, cacheado, liso. Somos diversos, mas todos devemos ter direitos iguais. A equidade, que está ali, ó, a caixinha, dando suporte ali para o bonequinho menor, é quando a gente reconhece que existem, partindo da premissa que todos nós temos direitos iguais, é reconhecer que alguns precisam de um suporte a mais. É dizer, igual a gente comentou aqui também, que os negros, por todo esse contexto histórico que nós falamos, por não terem privilégios, por não terem acesso a muitas coisas que nós hoje temos, digo, vocês, eu faço parte também dessa comunidade aqui com vocês, por termos uma classe social muito parecida, é reconhecer que essas pessoas que não tiveram acesso, que tenham apoio, para que elas consigam alcançar também as mesmas oportunidades. Por isso que, e aí um exemplo para isso, é o que eu falei sobre as políticas de cotas raciais nas universidades. É você permitir que pessoas, isso é, você reconhecer intencionalmente que pessoas negras precisam de um apoio para que elas também tenham chances, oportunidades de ascenderem na classe social. E aí eu quero perguntar para vocês, como nós podemos não mais reproduzir o racismo? Quem ainda não falou de falar? Ajudar os que precisam. Ele comentou um exemplo de um negro ajudando uma pessoa branca, a colega aqui. Espalhar a consciência pelo mundo. Quem mais? Ser amigo e não excluir as pessoas. Bom, nós vamos ver um vídeo aqui então que vai ajudar a gente a pensar nisso. Vamos lá. A coisa tá humor. Não sou tuas serviço de ovelha, inveja, lista, mercado. Não fale a língua do racismo. O respeito começa pelo jeito que a gente fala. Tudo começa pelo respeito.
aqui, pessoal, é trazer para vocês palavras que fazem parte, muitas vezes, do nosso vocabulário, do nosso dia a dia, e que a gente não tem consciência, mas que de alguma forma a gente está reproduzindo esse racismo. Então, acho que duas coisas aqui que vocês podem levar. Uma é ter essa consciência que nós vivemos numa sociedade racista. Isso é fato. Todos nós somos. E segundo, o que a gente quer fazer então, daqui em diante, para não reproduzir esse racismo, para não sermos racistas. Pessoal, aqui eu trago uma frase para a gente fechar. Já estou indo para o finalmente. Seguinte, como a gente vive numa sociedade então racista, não basta não ser racista. Nós temos que ser antirracista. O que significa? Nós temos que fazer, nós temos que agir. Só ficar sentado e dizer que eu não sou racista não resolve o problema. A gente reconhecer o problema e fazer algo que possa mudar, como não reproduzir as palavras que a gente viu lá, como não segregar o amigo. Isso é a maneira da gente, aos poucos, ir quebrando tudo isso. Só para ilustrar um pouquinho que você disse, né, você perguntou se nos restaurantes, nos lugares que nós frequentamos, e se a gente vê, né, pessoas negras. E meu marido é negro. E a gente foi viajar agora nas férias de julho e fomos para Ilhabela, um lugar que nem é tão elitizado, é um lugar até que acessível, né? Assim, não é tão... E ele, daqui a pouco, ele falava, só tem eu de negro aqui. E aí que eu parava para olhar, né? Porque como nunca fez parte isso, né, da minha história, eu não aprendi a olhar para isso. Então, e ele, em nenhum restaurante, nos 5 dias que nós ficamos lá, nós não vimos ninguém, né? E eram restaurantes que a gente escolhia a dedo para pagar barato. Não eram restaurantes, né? Então, você falou agora e me chamou a atenção, né? Eu quis, assim, falar para dizer, né, que realmente a gente não percebe, a gente não... Os nossos olhos não estão abertos para ver. Então, o quanto é importante, né, que esses alunos tenham essa oportunidade para que eles possam olhar de um jeito diferente, né, fazer, eles têm a oportunidade de fazer diferente. Então era isso, só queria compartilhar essa experiência. Obrigado. Pessoal, com isso então, meu muito obrigado por vocês, pela atenção. Vocês estão de parabéns pela participação, viu? Muito bom.